Então, pessoal, nós vamos dar continuidade agora ao segundo módulo do curso do Código Florestal e do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. A gente viu no primeiro módulo, na parte de apostila, o que é uma APP, o que é a reserva legal. E agora a gente vai tratar quais são, né, essas áreas de APP, o que é considerado uma área de APP, o que eu tenho que preservar na minha reserva legal. Nós vamos ver o que a lei fala sobre isso. Na primeira parte, a gente vai ver as áreas de preservação permanente, que a gente viu lá no primeiro módulo, que são aquelas áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação, que tem aquela função de preservar os recursos hídricos, paisagem, etc. Mas quais são essas áreas, né? A primeira área que vai ser tratada nas APPs são as faixas marginais, né? De qualquer curso d'água, seja natural, perene e intermitente. São excluídos os efêmeros. O que são esses efêmeros, né? São aqueles que surgem em determinadas épocas do ano. Um exemplo, depois de uma chuva forte. Então, começa a correr aquela água ali, daí 2 semanas aquela água cessa aquele curso d'água, né? Isso seria um curso d'água efêmero. E considera-se desde a borda da calha do leito regular. Então, qualquer curso d'água, seja ele um rio, um riacho, desde que ele seja natural, né? Não seja criado pelo homem, e ele seja perene ou intermitente, ele esteja ali a maior parte do ano, ele é considerado uma área de preservação permanente. E qual é o tamanho dessa faixa de mata que eu tenho que preservar, né? Isso vai depender em função da largura do rio. Aí tem uma imagem que eu retirei do livro do Novo Código Florestal, do Guilherme de Alencar. É um livro novo, né? Então ele exemplifica esse rio, né? O rio na cheia, que seria a época da chuva, né? E o rio regular, que seria na maior parte do ano. Então essa faixa marginal ela é considerada a partir do leito regular. No Código Florestal anterior era considerado o rio na cheia, mas a partir desse novo código, que já não é tão novo, né? Já temos aí 5 anos, ele é de 2012, a partir dele é considerada a faixa do leito regular. Então, ele exemplifica aqui uma faixa de 30 metros, mas nós vamos ver mais à frente qual é o tamanho dessa faixa em função do tamanho do seu curso d'água, ou seja, o rio. O rio, um exemplo, fica mais fácil, né? Aí, como eu falei aqui, o exemplo. Se você tem um rio menor que 10 metros, de uma faixa, de uma borda do rio até a outra, sua mata ciliar vai ser de 30 metros. Se o rio tem largura entre 10 e 50, a sua mata ciliar na faixa marginal vai ser de 50 metros. Se o seu rio tem entre 50 e 200 metros, a faixa de mata ciliar vai ser de 100 metros. Se o seu rio tem entre 200 e 600 metros, essa mata ciliar vai ser de 200 metros. É importante a gente lembrar que talvez em determinada região a gente não encontre rios tão largos assim, né? Mas a gente sabe que no Brasil, principalmente, existem rios tão largos a ponto disso estar previsto no código, né? E ainda prevê o código rios acima de 600 metros, que essa mata ciliar tem que ser de 500 metros. É importante lembrar também que essa mata ciliar ela tem que ser nas duas bordas. Eu não posso pegar esse valor de 500 metros, por exemplo, para os rios acima de 600 metros e dividir 250 metros na borda direita e 250 na borda esquerda. Não, é 500 metros na borda direita e 500 metros na borda esquerda. Então são esses os tamanhos de rio que são previstos, né? Então dentro dessas faixas você vai saber quanto da APP você tem que preservar. E o código ainda prevê essa recomposição dessas áreas em função daquele conceito que nós vimos também no módulo 1, que é da pequena propriedade, né? Então, até um módulo fiscal, essa preservação é de 5 metros, independente do tamanho do rio. De 1 a 2 módulos fiscais, 8 metros. De 2 a 4 módulos fiscais, essa faixa de preservação é de 15 metros. A gente lembra lá que o módulo fiscal é aquele, vamos chamar de unidade de medida que o INCRA desenvolveu, né? Que isso varia em função do município. Então, você tem que entrar no site lá do INCRA e consultar para o município que você vai trabalhar ou o município que você reside, e lá vai te dizer o quanto vale um módulo fiscal.
Um exemplo é a cidade aqui da universidade que eu trabalho, um módulo fiscal equivale a 12 hectares. Então, no exemplo de até um módulo fiscal, se a sua propriedade tem até 12 hectares, você tem que preservar 5 metros de cada lado da faixa de um curso d'água, de um rio, por exemplo. Aí pode surgir um questionamento, né? E se meu curso d'água já tem mata nativa cobrindo as margens acima do necessário, eu posso desmatar a área excedente? Exemplo, né? Eu tenho lá, eu tenho que preservar 10 metros de mata ciliar de cada lado, mas eu já tenho 20. Então eu posso tirar esses 20 de cada lado para poder ter mais área para fazer, sei lá, cultivar soja ou meu gado? Pode surgir esse questionamento, mas a resposta é não. Qualquer vegetação que já esteja estabelecida, ela não pode ser suprimida assim, só por estar acima da legislação. Você tem que sempre consultar o órgão ambiental da sua cidade, mas dificilmente o órgão vai liberar essa supressão de vegetação já estabelecida. Uma questão que vem trazendo também nesse livro do novo Código Florestal é a atenção para a medição de área de APP em região declivosa, né? Ele mostra esse exemplo aqui, um curso d'água com 9 metros de largura. Então, se você mede essa distância horizontalmente, vai dar 30 metros, que seria a faixa de preservação, vai dar bem mais longe, que é o que você deve fazer. Se você medir com o uso de trena, medir morro acima, esses 30 metros vão dar antes, que isso é uma medida equivocada. Então, você tem que usar equipamentos ou contratar quem sabe utilizar equipamentos que estimem essa distância horizontal, que está aqui 30 metros B na parte de baixo. Então, com equipamentos adequados você consegue determinar essa distância horizontal para você conseguir determinar a sua faixa marginal adequadamente. Outras áreas que são previstas na APP são áreas em torno de lagos e lagoas naturais. É importante lembrar que são em casos naturais, não aquelas que o homem faz, né? Em faixa com largura mínima D. Vamos lá. Se o seu corpo d'água tem menos que 20 hectares, essa APP tem que ser de 100 metros. Se o seu corpo d'água tem menos de 20 hectares, essa APP vai ser de 50 metros. E lagos e lagoas situados em área urbana, essa APP é de 30 metros. É importante lembrar que quando ele fala dessa área urbana, ele não cita o tamanho dessa área do corpo d'água. Ele estabelece que é 30 metros, independente do tamanho, quando situado em área urbana. E é importante também lembrar que essa preservação tem que ser em todos os pontos ao longo do seu curso d'água. No caso aqui é desculpe, não é um curso d'água, né? Seria um lago ou lagoa. Esses corpos d'água. Essa área tem que ser em todos os pontos. E o código também fala sobre as superfícies que tem menos de 1 hectare, o corpo d'água, né? O código fala que você não precisa ter nenhuma área de APP. No entanto, se a vegetação já existir, essa vegetação não pode ser suprimida, né? Não pode ser retirada se ela já estiver instalada na sua área. E o código também prevê nessas áreas essa preservação nas classificadas como pequenas propriedades, né? Se o seu imóvel tem até um módulo fiscal, essa faixa em torno do lago ou da lagoa vai ser de 5 metros, de 1 a 2 módulos fiscais vai ser de 8 metros, de 2 a 4 módulos fiscais vai ser de 15 metros. E quando se trata das grandes obras, né, um exemplo clássico é uma usina hidrelétrica. Todo no caso aqui é importante lembrar também que o represamento de água numa usina hidrelétrica é feito pelo homem, não é uma coisa natural. Então essa área de APP ela tem que existir, mas quem vai regir sobre isso vai ser o licenciamento ambiental daquela obra. A gente já viu alguns casos recentes dessas obras, mas para que isso ocorra, para que essas obras aconteçam, todo aquele projeto ele tem que ser submetido ao licenciamento ambiental da obra, né? Então, antes de ser construída, aquela obra vai ser avaliada pelo órgão competente
e essa obra vai ser deferida ou não, né? Vai ser autorizada ou não a construção, no caso aqui a hidrelétrica, e a partir daí a gente sabe que boa parte da vegetação daquela área ali vai ser alagada, né? Então eles vão calcular esses impactos ambientais e vão determinar o que vai ser de área de APP para poder compensar tudo aquilo, né, que são as medidas compensatórias e tudo mais. Um outro ponto muito importante que é abordado também nessa questão das APPs são as nascentes, né, ou olho d'água, que também são englobados nesse conceito. Ele fala que quando você tiver um olho d'água nascente ou qualquer afloramento de água, você tem que fazer uma faixa de 50 metros, um raio de 50 metros de preservação. O que isso implica? Também em todos os pontos, com o intuito de fazer esse círculo que vai proteger sua nascente, garantindo que ela não vai secar. Então, independente do tamanho desse olho d'água, dessa nascente, essa faixa de preservação tem que ser de 50 metros em todos os pontos, né? A partir da nascente, em todos os pontos, você vai ter que ter 50 metros preservados. Um outro ponto que também é classificado como APP, a área situada em declividade superior a 45 graus. Então, se você tem um morro muito inclinado, mais que 45 graus, ele já é considerado uma área de APP, justamente pela facilidade de erosão ali. Qualquer atividade numa área muito inclinada é uma atividade mais perigosa, principalmente para a qualidade do solo, né? Então, essa área já é considerada uma área de preservação permanente. Como é que eu faço para determinar essa declividade, né? Existem aparelhos, um exemplo é o clinômetro, que é utilizado para determinar essa inclinação de morros, por exemplo. E o código ainda ele é bem abrangente, ele sugere outras áreas de APP. Um exemplo delas é a restinga, né? A gente encontra com facilidade em áreas próximas à região litorânea, próxima ao mar, manguezais, áreas com altitude superior a 1.800 metros, então em determinada região que tiver altitude maior que isso, né, que 1.800 metros, já é considerado uma área de preservação permanente. É considerado também uma área de APP essas faixas que são chamadas de borda ou tabuleiro, ou seja, né, a gente tem um morro que tem essa queda abrupta da elevação. Então, nessas, vamos chamar, a beirada do morro, essa borda do morro, tem uma faixa de 100 metros que é prevista no código para poder ser classificada como APP, justamente para evitar também a perda do solo, a erosão e a degradação desse morro, devido à facilidade aqui da proximidade com a borda, facilita muito a perda de material, de erosão e tudo mais. Uma outra questão também que o Código Florestal de 2012 aborda é com relação ao topo de morro, montes, montanhas e serras. Ele prevê que em morros, montes ou montanhas acima de 100 metros de altura, o terço superior ele é uma área de APP. No entanto, o terço médio e o terço inferior eles são áreas possíveis de ser utilizadas para outros fins. E essa base é definida pelo plano horizontal, determinado por planície ou espelho d'água adjacente, né, que esteja ali perto da área, nos relevos ondulados ou pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação. Então, a partir daí, você determina essa altura do morro, né, se tiver 100 metros, até 100 metros, o terço superior dele, né, pega ele lá, divide em 3, então o terço superior é classificado como uma área de preservação permanente. E além das APPs criadas por força da lei, que são essas que a gente viu agora, quando motivado por algum interesse social, o poder público pode instituir nova área de APP. Como isso pode ocorrer? Né? Em que casos o poder público pode intervir nisso? Um exemplo é uma área potencialmente que pode sofrer risco de enchente ou deslizamento, então determinado local pode ser determinado como uma APP mesmo sem estar englobado nesses conceitos que a gente viu.
Abrigo de algum exemplar de extinção, seja da fauna ou da flora, aquela área pode ser determinada como APP. Na floresta tal, só existe lá tal planta assim que tem potencial medicinal ou está sendo estudado. O poder público pode destinar aquela área para uma área de preservação permanente. Sítios de beleza ou valor científico, cultural ou histórico, beleza excepcional, né? Então se tem uma paisagem muito bonita, exuberante, ou com valor científico, né? Uma área de estudo cultural, valor cultural ou histórico, aquela área por força do poder público pode ser instituído como uma área de APP. E ainda em casos mais raros, né, vamos dizer assim, para auxiliar na defesa do território. Então, no caso de uma guerra, uma área pode ser determinada APP para poder auxiliar na defesa do território numa guerra, tudo mais, né? São os casos principais que o poder público pode instituir novas áreas de APP. E com relação ao regime de proteção das áreas de preservação permanente, a vegetação situada em APP deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título. O que isso implica? Eu arrendei determinada área de fulano. A responsabilidade é sua. Exemplo clássico. Meu avô tem uma terra, meu avô faleceu, sobrou uma área para mim de herança. Nunca fui na área, não sei como é que tá. Você está respondendo pelaquela área. Então, a responsabilidade da preservação da APP, ela passa para o sucessor. Então, você recebeu uma área, você está respondendo. Se sua APP não estiver sendo preservado como a lei prevê, você pode ser penalizado por isso. Então, é isso que esse trecho da lei fala. Deverá ser mantida a APP pelo proprietário, possuidor ou ocupante a qualquer título. Caso de arrendamento ou sei lá o que for, quem tiver ali na área, né? Desde que, claro, essas coisas têm que estar documentadas, ele é quem responde pela área de APP, pela proteção dela, né? E existe uma data que é marcante, que é a data de 22 de julho de 2008, que a partir dessa data são consideradas áreas consolidadas, que foi um conceito que nós vimos também no módulo 1, e que a partir dessa data o que foi feito, vamos dizer, foi perdoado. Então tudo que foi feito até 22 de julho de 2008 pode ser esquecido, vamos dizer assim, mas a partir dessa data tudo que foi feito ou que não foi feito tem que ser refeito, tem que ser recomposto determinada área ou tudo mais. E é isso, né? Essa data de 22 de julho serve desse norte. E como que eu faço para comprovar se eu desmatei ou não uma área antes disso? O que a gente ouve falar é que eles utilizam muito imagens aéreas, né? As imagens de satélite. Hoje em dia já tem uma qualidade boa que permite esse tipo de avaliação. O próprio proprietário ou ocupante da área ele pode ter fotografias que comprovem data de alguma forma. Então isso tem sido feito assim. Uma pergunta: quando eu posso intervir numa área de preservação permanente? É uma área que tem que ficar intocada ali? Existem alguns casos que é permitido intervir ali, né? Que casos são esses? Somente ocorrerá em hipótese de utilidade pública, interesse social ou atividade de baixo impacto ambiental. Um exemplo de intervenção, por exemplo, numa nascente ou numa restinga: utilidade pública. Uma utilidade pública pode ser uma construção de uma rodovia para passagem das pessoas, né? E essa outra imagem eu trouxe para, vamos dizer, para aguçar um pouco essa questão do senso crítico, né? Um estádio de futebol é considerado uma utilidade pública. Então, eles podem ir lá e intervir numa determinada área que tem uma área de preservação permanente e construir um estádio. É um pouco, não sei, né? Fica aí no ar, né? Se é ou não uma utilidade pública a construção de um estádio, mas está previsto na lei.
Também é permitido o acesso de pessoas e animais para obtenção de água e para a realização de atividades de baixo impacto. Então aqui essa imagem mostra os animais um caminhozinho brando ali, né, sem intervir muito na vegetação para acessar a água. E o que seriam essas atividades de baixo impacto? Um exemplo seria o ecoturismo, né, que a gente sabe que está em alta, principalmente as pessoas das grandes cidades pagam caro para fugir da cidade, né, então tem esse apelo comercial. Um outro ponto muito interessante é a coleta de sementes. Então, se você tem uma área preservada com uma diversidade de espécies, existe um nicho de mercado grande que muitas pessoas desconhecem, que é com relação às sementes florestais, a coleta de sementes, né, que a gente vai ver mais à frente. Eu trouxe um exemplo só para ilustrar o valor da semente, né. O código fala também com relação a áreas de inclinação entre 25 e 45 graus. Nessas áreas é permitido o manejo florestal sustentável e atividades silvopastoris, agro-silvopastoris. São consideradas áreas de uso restrito. Então, nessas áreas você tem que utilizar boas práticas agronômicas e de conservação do solo e da água. Aqui, como a gente viu anteriormente, né, é uma área de APP se ela estiver acima de 45 graus. Se for uma área entre 25 e 45, é uma área considerada de uso restrito, que são essas que você vai ter que ter cuidado, né, chamadas boas práticas agronômicas. Em áreas com declividade abaixo de 25 graus, é o uso, vamos dizer, livre. Você pode usar, claro que as boas práticas devem ser sempre, o bom senso deve sempre prevalecer, mas é uma área mais maleável para você utilizar. Uma questão que eu acabei esquecendo de falar em relação ao topo de morro, que a gente viu lá sobre o terço superior. Esses morros ele também tem que ter declividade superior a 25 graus para ser considerado uma área de APP. O topo de morro, o terço superior do morro. Então eu vou encerrar esse vídeo aqui. Agora a gente vai, no próximo vídeo, vamos falar sobre a área de reserva legal.